Olá, é muito bom ter você por aqui. É aqui que eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e neste vídeo nós vamos falar sobre como superar uma paixão não vivida. Mas antes de a gente entrar nesse tema, eu quero pedir para você deixar o seu joinha, coloca o seu like aí, porque é bastante importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Também, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição e não esquece de ativar o sininho para você ficar por dentro dos novos vídeos e receber as notificações. Quero te deixar bastante à vontade para comentar nesse vídeo e conta para mim se você já teve alguma situação de uma paixão não vivida, algo que ficou na sua memória, se você tem a expectativa ainda de ter um relacionamento com alguém e que por algum motivo não foi possível. Também quero pedir para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, porque quanto mais gente recebe esse conteúdo, é muito mais provável que essas pessoas consigam encontrar essa tão esperada independência afetiva. Então vamos lá falar sobre esse assunto. E eu quero já dizer para você que as paixões elas podem acontecer em qualquer época da vida. É muito comum pessoas se apaixonarem na adolescência, é muito comum na juventude existir uma grande paixão, mas também é possível a gente ver uma paixão acontecendo aos 60, 70, 80 anos de idade, por que não? Não existe uma idade específica para que esse fenômeno aconteça. Mas as paixões, elas podem ser consumadas, elas podem acontecer em alguma época da vida e você pode desfrutar da companhia daquela pessoa por muitos anos, talvez até o final da sua vida. Mas pode acontecer de você se apaixonar por alguém, você ter ali um forte sentimento, mas infelizmente por algum motivo pode ser que aquela paixão não possa se concretizar. E aí surge um problema. Geralmente as pessoas elas enfrentam uma angústia gigantesca por acharem que estão vazias, por acharem que não vão conseguir ser felizes se não consumarem aquela paixão. As pessoas conseguem até seguir numa vida relativamente normal, trabalhando, estudando, conquistando as coisas, mas sempre fica aquela pedrinha no sapato incomodando, aquela sensação de que você poderia estar vivendo uma grande paixão, um grande amor, mas por algum motivo aquilo pode não estar sendo possível. E isso causa tristeza e é disso que nós estamos falando aqui. E quando a gente pensa nessa possibilidade de uma paixão não se concretizar, a gente tem algumas possibilidades do porquê isso acontece. Pode ser que em algum momento da sua vida você tenha tido um relacionamento com aquela pessoa, houve um namoro, mas por algum motivo você escolheu ficar com outra pessoa. Talvez naquele momento você entendeu que aquela pessoa não era adequada para você. E uma outra pessoa pode ter surgido no seu caminho e se tornado alguém mais interessante. Então você pode ter feito essa escolha de naquele momento não estar com aquela pessoa. Talvez você não quis nem iniciar aquele relacionamento e isso ficou ali perdido no tempo. Talvez você não quis nem iniciar aquele relacionamento e aquela possibilidade ficou ali, perdido na tua história. Mas pode ter acontecido de você também estar namorando com alguém em algum momento da sua vida, ou de uma outra pessoa também estar namorando, mas entre vocês existir uma forte atração. E rolou aquele clima, aqueles olhares, você percebia que a pessoa ela estava interessada em você, mas para aquele momento, devido ao compromisso que vocês tinham com outras pessoas, aquele relacionamento não foi possível de acontecer. E isso fica guardado ali na sua memória, isso fica registrado como parte da sua história. Também pode ter acontecido de você ter tido um relacionamento com uma pessoa, mas o relacionamento pode ter sido marcado por uma série de imaturidades. Às vezes um comportamento possessivo, às vezes uma falta de dedicação, às vezes a pessoa estava namorando com você, mas preferia ficar com os amigos do que com você e aquela situação não te satisfazia, e às vezes por algum tipo de imaturidade pode ser que aquela relação não tenha seguido adiante, mas você pôde durante um tempo desfrutar daquele relacionamento. Mas a gente ainda tem uma outra situação, que é quando o relacionamento não pode ser concretizado por causa de intervenções externas. E aí a gente começa a ter alguns problemas que talvez se tornem ainda mais graves. Para eu te explicar melhor uma situação como essa, imagine que você é um adolescente e você mora com seus pais. Você não consegue se manter sozinho. E você tem alguns amigos na escola e você se apaixona por um rapaz ou você se apaixona por uma garota. Mas por algum motivo profissional, talvez, os seus pais tenham que mudar de cidade.
e você fica ali extremamente angustiado porque você tem que deixar o relacionamento com aquela pessoa, uma vez que você não tem tanta independência para poder ficar se locomovendo, e aí por este motivo, esta força maior familiar te arrasta para uma outra cidade e você perde o contato, perde o vínculo, precisa terminar um namoro e cada um segue seu caminho, apesar de ser uma relação super boa, uma coisa super bacana. Mas agora imagine também uma outra possibilidade, como por exemplo a sua mãe não gostar do seu namorado. Imagina só, se a sua mãe não gosta, não vai com a cara da sua namorada, ou talvez se a sua mãe ou seu pai preferiria que você namorasse com uma outra pessoa, porque talvez existe um filho, uma filha de uma amiga da família, de alguns amigos da família, e tem aquele sonho ali dos pais de juntar os filhos num relacionamento. Parece que isso é uma coisa meio estranha, mas isso acontece com certa frequência. Mas, por algum motivo, a sua mãe possa ter ali feito alguma intervenção e foi impossível você seguir naquele relacionamento ou concretizar aquela paixão. Mas existe ainda uma outra possibilidade. Quando uma paixão não se concretiza ou quando não é possível dar a continuidade num relacionamento por causa de alguma tragédia. Quem sabe um falecimento por causa de uma doença, ou quem sabe um acidente de carro que tirou a vida daquela pessoa que você tanto amava. E aí a gente tem uma condição bastante trágica e triste, mas que vai causar um grande prejuízo no seu emocional. E talvez você arraste essa paixão por muitos e muitos anos na sua vida. E nós estamos aqui nesse vídeo justamente para te ajudar a encontrar caminhos e ferramentas para que essas emoções sejam transformadas de uma maneira mais produtiva dentro de você. E diante dessas impossibilidades de uma paixão se concretizar, pode ser que o seu sentimento de dor, de tristeza, seja pontual, dure talvez algumas semanas, pode ser que o seu sentimento ele dure alguns meses, mas pode ser que o seu sentimento dure alguns anos. Mas infelizmente, pode ser que alguém esteja aprisionado durante talvez uma vida toda, justamente por causa de uma paixão que não houve a possibilidade de ser vivida. Mas existe ainda a possibilidade de você solucionar este problema dessa paixão não vivida logo após o rompimento do relacionamento, ou logo após você perder o contato com aquela pessoa, mas pode acontecer de depois de vários anos, depois de 10, 15, 20, 30 ou 40 anos, você reencontrar aquela pessoa e essa paixão vir novamente à tona e você começar a lembrar das possibilidades que vocês teriam, como seria a sua vida se você tivesse ficado com aquela pessoa e você então vai alimentando novamente aquele sentimento e a relação começa a esquentar novamente, mas eu não sei se neste momento ainda seria possível a consumação dessa paixão, porque depois de alguns anos, pode ser que você já esteja casado, tenha filhos e você já tenha uma vida estruturada, mas a presença, aquele retorno daquela pessoa na sua vida, mexe demais com você ainda. E aí, nessas situações, a gente tem uma coisa que sustenta a dor, que é uma palavrinha de 2 letras chamada se. E aí você fica pensando, se eu tivesse ficado com aquela pessoa, se eu tivesse tomado decisões diferentes, se os meus pais não tivessem afetado a minha relação, se na época ele fosse mais maduro ou ela fosse uma pessoa mais madura, se nós tivéssemos dado uma chance para a relação, se nós tivéssemos esperado um pouquinho mais antes de iniciar um relacionamento com outras pessoas. Então percebe que quando você vai criando esse se, você vai começando a construir fantasias a respeito daquele relacionamento. E aí você começa a sonhar demais com uma possível paixão que você poderia ter vivido, mas que não foi concretizado. Quando você olha para a história da sua vida, você fica pensando talvez que você poderia ter tido anos mais felizes se aquela pessoa estivesse presente ao longo daquele tempo. Conforme você vai criando essas fantasias, você vai querendo viver aquilo. E a sua vida real, a vida presente, ela começa a perder o brilho, começa a perder a graça. E isso pode trazer um estado de sofrimento, de tristeza. Pode ser que essa pessoa esteja na sua vida neste momento e você esteja vivendo essa paixão, talvez pela primeira vez. Mas quando você
fica imaginando um futuro com aquela pessoa e talvez essa paixão seja impossível porque é uma pessoa casada, ou talvez é uma pessoa que nem te dê bola, talvez a pessoa nem corresponde a esse mesmo sentimento que o seu. Mas você fica imaginando se essa pessoa deixar o seu companheiro, se um dia ela olhar para mim com outro olhar e se apaixonar por mim, e aí você começa a construir também uma fantasia ligada ao futuro. Então perceba que esse se, ele vai agravando essa condição e ele vai tornando uma paixão impossível muito mais intensa. Porque esse se é o que dá alicerce para a construção de fantasias. E aí você vai agravando toda essa situação. E agora o momento mais esperado aqui, onde eu vou te dar as dicas para ajudar você a minimizar esse sofrimento, a diminuir os impactos desta paixão não vivida. É possível que você tenha muitas fantasias a respeito dessa pessoa. E a minha sugestão é que você comece a desconstruir essa fantasia. Como que você faz isso? Muito provavelmente essas fantasias elas são baseadas em crenças que você vai construindo. Então você tem a crença de que é possível viver um amor mais forte do que aquilo que você já viveu até hoje. Ou pode ter uma outra crença a respeito daquela pessoa. E você pode dizer para si mesmo que se você não viver aquela paixão, não será possível você viver da mesma forma com outra pessoa. Talvez uma outra crença é você imaginar que existem almas gêmeas e que você acha que aquela pessoa ela se juntou ao seu caminho por um destino aonde existe um propósito do universo para que vocês fiquem juntos. Então, todas essas são crenças que a gente vai construindo e que vão fomentando essa fantasia. Mas para que você possa desconstruir as fantasias, é necessário você confrontar essas crenças. E como que você faz esse confronto? Você vai colocar questionamentos. Será que essa pessoa, ela realmente é superior a todas as outras? Será que não é possível eu viver uma paixão e um romance com outras pessoas? Será que essas qualidades, elas realmente são inegociáveis e eu não poderia abrir mão dessas qualidades dessa pessoa para estar com outra pessoa que também tem essas qualidades? Será que o meu sentimento ele não é passageiro? Será que eu vivo uma ilusão e grande parte do meu sofrimento não está baseado numa realidade, mas simplesmente numa fantasia que eu construo a respeito do outro? Uma outra pergunta que você pode se fazer: será que a pessoa que está com ela, ou será que a esposa dele é uma pessoa tão feliz assim quanto eu imagino que eu seria feliz ao lado dele? Será que o relacionamento deles não tem problema e será que eles não sofrem por algum motivo? Quando você começa a colocar essas dúvidas a respeito da felicidade do outro que está ali com a pessoa que você tanto almeja, você começa a ver que as pessoas elas não são tão perfeitas assim, e você começa a ver que as pessoas elas vivem um grau de sofrimento em todas as experiências da vida, em todos os relacionamentos, e é impossível a gente encontrar um relacionamento perfeito porque as pessoas elas não são perfeitas. E num relacionamento sempre existe uma necessidade de você abrir mão do seu desejo e da sua vontade para que exista um pouco de harmonia naquela relação. Só que quando você faz concessões, isso traz para você um certo grau de frustração, o que é normal nos relacionamentos. E essas frustrações que você vai vivenciando num relacionamento vão desconstruindo aquela fantasia de que o outro é uma fonte inesgotável de prazer. Compreende? Então é muito importante você ir buscando desconstruir essas fantasias que você faz a respeito do outro. Agora eu quero dar para você uma dica de ouro que poucas pessoas prestam atenção nisso. Entenda que quando a gente fala sobre desejos, motivações e comportamentos, a gente precisa entender que tudo está ligado a um significado. E você precisa compreender qual é o significado que essa pessoa tem para você. Existe nessa pessoa características que lembram a sua mãe ou o seu pai? Porque muitas vezes, de maneira inconsciente, a gente busca num relacionamento pessoas que estejam em conformidade ou em harmonia com aquelas figuras que nós tínhamos na infância. Pode ser que essa sua paixão esteja baseado nessa necessidade infantil de resgatar algo da sua infância, que remete você às memórias que você tem dos seus pais. Então veja que aí existe um significado nessa paixão. Você atribui àquela pessoa um significado de algo importante para você. Pode ser que a personalidade daquela pessoa traga para você um senso de liberdade, de independência, o que para você seja algo importante.
E às vezes você se apaixona por aquela pessoa sem saber exatamente que este é o motivo que tanto te encanta. Pode ser que seja uma pessoa ajudadora, pode ser que seja alguém muito solícito, cortês, carinhoso, pode ser que seja alguém muito altruísta que ajude as pessoas. E aí você entende que aquilo é algo benéfico para você, porque você também vai se favorecer com toda essa gentileza. E aí você encontra um significado. Mas pode ser que talvez ao reencontrar uma antiga paixão ou um amigo da sua adolescência, aquele indivíduo tem o significado da sua juventude. E ao olhar para aquela pessoa, você começa a se lembrar como era a sua vida, com menos responsabilidades, sem filhos, sem conta para pagar, como era legal viver aquilo. E ao estar ao lado daquela pessoa novamente, você começa a olhar para ela, lembrando da sua adolescência, de um período feliz da sua vida. E isso a gente vê que é um tipo de significado que aquele indivíduo traz para você. E eu poderia aqui falar sobre muitos e muitos outros significados. Se nós pensarmos em algumas necessidades, tanto de homens quanto de mulheres, como, por exemplo, as necessidades das mulheres de proteção, de segurança. Às vezes você tem um indivíduo que tem uma personalidade de resolver problemas, de ser proativo, e isso vai fazendo com que você se atraia por ele justamente por aquele detalhe. E se a gente for pensar nos homens, nesse espírito do caçador, da conquista, talvez exista um significado no campo sexual para o homem. E aí ele olha aquela mulher que tenha aquela sensualidade, e isso vai despertar também algumas emoções. Então note como essa coisa do significado ela é importante nesse processo de atração, de desejo. E quando você identifica o significado, você começa a compreender quais são as crenças que estão ligadas àquela pessoa e você consegue ir transformando aquela crença também atribuindo um novo significado àquele indivíduo. Então veja como isso é uma poderosa ferramenta para você conseguir diminuir essa dor que você sente por uma paixão não vivida. Agora existe uma dica aqui valiosa para você, que tem a ver com você melhorar e aprofundar os relacionamentos que você tem com outras pessoas. Em vários vídeos que eu coloco aqui para vocês, eu falo sobre essa importância de você ter uma rede de relacionamentos bastante ampla. Mas eu estou falando aqui de você aprofundar relacionamentos com pessoas que já são íntimas, que já são próximas de você. Isso também é bastante importante, porque conforme você vai fazendo essas novas memórias com essas pessoas, a imagem, aquela figura daquela pessoa acaba se tornando algo mais distante. E quando você vai desfrutando de melhores experiências e vai entendendo que existe a possibilidade de você ter muitas emoções positivas no futuro com aquelas pessoas, isso também te ajuda a olhar muito mais para frente do que por aquilo que você viveu lá atrás. Sem contar que é muito importante você acreditar que existem múltiplos caminhos de felicidade. Às vezes a gente tem aquela ideia de que somente aquele caminho era o que poderia ter me trazido a maior felicidade da minha vida. E lembre-se, você pode construir vários caminhos. Você pode construir experiências maravilhosas com pessoas diferentes. Então, entenda que existem vários caminhos de felicidade. Se não houve a possibilidade de você ficar com aquela pessoa, você não perdeu a única chance da sua vida. Você não jogou fora, você não desperdiçou. Se você não está conseguindo concretizar uma paixão por alguma coisa, entenda que é possível você se desvencilhar desse amor para viver outras felicidades, outra paixão com uma outra pessoa. Então, coloque isso na sua mente. Existem muitos caminhos de felicidade. E você também precisa tomar cuidado com a culpa que vai ficando no seu coração. Deixe essa culpa de lado. Se você tomou decisões lá atrás que não te permitiram estar com essa pessoa, deixa isso de lado. Entenda que para aquele momento era o que você dava conta, era a visão que você tinha. Você não sabe como poderia ter sido o desenrolar daquela história. Você não sabe se você realmente seria feliz com aquilo. Então deixe essa culpa de lado. Você não tomou uma decisão que te colocou ao lado daquela pessoa, mas tudo bem, você também viveu outras coisas. Você também precisa tomar muito cuidado com a polarização. Às vezes você pode entender o seguinte: se eu estiver com aquela pessoa, então eu vou ter a maior experiência da minha vida. Se eu não estiver com aquela pessoa, então a minha vida vai ser a pior de todas. E às vezes a gente coloca essa polarização. Lembre-se que durante toda a trajetória da sua vida, você viveu outras coisas boas. E talvez você não esteja conseguindo dar o devido valor
a todos os momentos de felicidade que você teve, que foram individuais, que não tiveram a presença daquela pessoa. E você fica sempre lamentando por não ter desfrutado as alegrias daquele relacionamento. Mas nunca se esqueça de que a sua história tem um valor, de que a sua vida foi composta por outras experiências que foram muito felizes. Então aprenda a valorizar tudo que você viveu, mesmo que não tenha sido dentro desta paixão, vivenciando e desfrutando esse amor que você tanto esperava. Também não se esqueça de sempre traçar projetos para o futuro. Quando o nosso futuro não tem muita perspectiva, quando o futuro não é muito promissor e quando o nosso presente também não é muito satisfatório, parece que a nossa mente ela vai varrendo o nosso passado para tentar encontrar uma história de satisfação, uma história de amor, um momento de alegria para que então a gente possa se sentir feliz. Mas se você concentra a sua energia, traçando possibilidades, construindo crenças a respeito do futuro, imaginando que existe felicidade lá na frente, você começa a se sentir mais motivado para seguir a sua vida em busca dessa felicidade. Agora, quando você coloca um futuro sombrio, não vai te restar mais nada a não ser olhar para trás e ficar se lamentando a respeito dessa situação que foi impossível você viver. Então tome bastante cuidado com isso, mantenha sempre acesa a chama dos novos sonhos, dos projetos de vida, da esperança de viver algo muito bonito e bom no futuro. E agora eu quero te alertar para uma coisa importantíssima: você não pode parar a sua vida. E quantas vezes a gente vê pessoas que ficam completamente estagnadas, remoendo aquele sentimento de perda, remoendo o sentimento de dor, remoendo a tristeza. Então não pare a sua vida, continue com os projetos, porque nessa trajetória você vai encontrar outras pessoas, você pode se apaixonar por outras pessoas, você vai construindo novas memórias. Então entenda, você não pode parar a sua vida para ficar remoendo essa dor, para ficar curtindo essa fossa. Deixa a vitimização de lado e vai construir o seu futuro com mais felicidade, investindo em novos relacionamentos, dando espaço para que outras pessoas também te conquistem. E quando você vive esse movimento constante de vida, você começa a desfrutar da alegria de ter várias possibilidades à sua frente. Quando você mantém essa chama viva dentro de você e não para a sua vida, você começa a ver outras possibilidades de felicidade. E aí tem uma coisa aqui que você precisa tomar bastante cuidado. Talvez você esteja com um bloqueio, não se permitindo gostar de outras pessoas. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas que ficavam remoendo tanto essa paixão que não foi concretizada, essa história de amor que ficou para trás, que elas não conseguiam dar uma atenção e ter uma abertura para os novos relacionamentos. E essas pessoas, elas acabavam se fechando. E certa vez eu disse para uma delas que talvez ela já poderia ter passado por diversas paixões na vida dela, mas que ela não percebeu que aquela paixão estava ali diante dela, porque ela ainda estava com o foco no passado, olhando para uma outra pessoa. E eu fiz uma reflexão com ela, mostrando quantas as oportunidades de relacionamento não estavam passando diante dos olhos dela ao longo da vida, mas que ela ainda estava unicamente com foco naquela paixão lá de trás. Então, não cometa esse erro, se abra para outras possibilidades, seja flexível e por mais que exista a pessoa dos seus sonhos, alguém que você queria muito ter tido uma relação, ainda assim, observe outras pessoas, porque a sua paixão pode estar bem próxima de você. A paixão que vai se concretizar pode estar aí do seu lado e às vezes você não está dando oportunidade para viver esse amor. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que ela viveu uma grande paixão quando ela tinha por volta ali dos 20 anos de idade, só que por uma tragédia, aquele noivo veio a falecer. E ela ficou durante vários anos sofrendo aquela perda. E ela chegou a dizer para mim: Evandro, eu nunca amei uma pessoa como eu amei aquele meu noivo. E eu atendi ela durante alguns meses. E durante esse processo, a gente foi trabalhando justamente essa capacidade de ela se vincular a outras pessoas, de ela melhorar o contato com os outros homens, de ela aprofundar os relacionamentos, de ela viver o presente. E trazendo algumas técnicas e ferramentas para ela, ela foi aos poucos melhorando essa interação, foi se abrindo para novos relacionamentos, dando oportunidade para um novo namoro. Então, essa evolução foi muito bacana, foi muito legal acompanhar esse processo de libertação. E hoje
hoje essa pessoa namora, se sente muito feliz e está falando até de casamento. Então isso é uma coisa muito legal. Mas talvez você me diga que só existe um grande amor na sua vida. E aí você vai me dizer que é impossível você encontrar uma pessoa com as mesmas características. Mas eu posso te afirmar que tudo nessa vida é uma questão de significado quando a gente fala sobre comportamentos e sentimentos. E se você conseguir atribuir um novo significado para essa relação e também se abrir para atribuir bons significados para outras pessoas, você vai conseguir viver essa felicidade em um novo relacionamento, se aprofundando numa relação saudável, feliz e podendo desfrutar de uma alegria enorme. Agora, se você ficar alimentando essa dor, se vitimizando, achando que você teve a maior perda do universo, acreditando que não existem outras pessoas que podem te fazer feliz, se você ficar alimentando as memórias com fotos, com textos, lendo cartas ou tendo contato com essa pessoa, se você não se abrir para outras possibilidades, não ampliar o seu mundo afetivo e não ampliar também o seu mundo geográfico, se você não conhecer pessoas de outros lugares e ampliar o seu mundo, você pode continuar vivendo essa dor de ter uma relação que nunca foi vivida e permanecer nesse contexto de dependência afetiva. Então tome cuidado com isso. Agora a minha proposta para você é que você consiga ter uma visão muito mais ampla da sua vida, olhar para o futuro e ver todas as múltiplas possibilidades, porque eu acredito que isso vai te ajudar demais. Se você conseguir desmistificar algumas crenças que você tem, reconstruir essas crenças e condicionar a sua mente a pensar de uma forma diferente, você também vai mudar os seus sentimentos. E eu acredito que o seu comportamento vai ser um comportamento muito mais assertivo, um comportamento que vai abrir a sua vida para múltiplas possibilidades. E para você, já experimentando essa experiência de libertação, eu quero te propor aqui duas coisas, duas tarefas para você. A primeira delas é para que você se afaste de tudo aquilo que lembra esta pessoa. Talvez você trabalhe com essa pessoa ou estude, talvez você não consiga ficar tão distante dela, mas pelo menos dá uma silenciada nas redes sociais. Também é importante você deixar de lado as fotos, deixar de lado os textos, deixar de lado músicas que te remetam àquela pessoa, para que as memórias a respeito dela vá ficando cada vez menores. E aí, a segunda dica que eu te dou é para que você tente estabelecer um vínculo mais profundo com as pessoas, mas com menos crítica. Porque é justamente o excesso de crítica que faz com que a gente coloque as pessoas num círculo muito distante do nosso mundo. Talvez a gente não consiga estabelecer uma intimidade com outras pessoas porque o nosso senso crítico acaba sendo extremamente elevado, o que vai prejudicando esse ponto de contato mais próximo. Então, fica para você essas duas dicas para você experimentar, para você iniciar esse processo de libertação, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mas antes de finalizar, eu preciso pedir para você, deixa o seu like aqui, também se inscreve no canal, ativando o sininho para você receber as notificações, faça os seus comentários, coloca para mim o que você achou desse vídeo, escreve aqui também a sua opinião e se você encontrou alguma outra forma de se libertar dessa situação, se você vivenciou esse processo de libertação, comenta com a gente aqui para ajudar mais pessoas que vão lendo esses comentários. Também compartilhe esse vídeo com muita gente para que outras pessoas vivam essa experiência de libertação. E agora eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo do meu canal. Um grande abraço!